Bom dia a todos. É uma satisfação participar do congresso ao lado dos meus diletos amigos, né, companheiros de profissão. Eu sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR e hoje nós contamos com 42 leitos na nossa enfermaria dedicados exclusivamente ao cuidado do valvopata. Então isso é muito interessante porque acaba construindo uma experiência muito boa dentro dessa área. Tema muito interessante, né? Estenose mitral calcífica. Começando minha apresentação, eu gostaria de mostrar essa imagem ecocardiográfica. Essa foi a imagem que representou a estenose mitral durante muitos anos aqui no Brasil, né? Então essa é a sequela reumática, representada aí pela... só um minutinho. Pela fusão comissural e com a característica típica abertura em domo, né? Os folhetos mitrais são fusionados e isso faz com que ele se movimente em bloco em direção ao ventrículo esquerdo. Isso vem sido substituído e agora agregado a um novo padrão etiopatogênico da estenose mitral calcífica. Vocês observem que os folhetos são muito calcificados, uma calcificação anular que invade a base do folheto e limita a sua abertura. Então, um perfil fisiopatológico distinto, né, da estenose mitral da sequela reumática, que é o que todos nós estamos habituados. Então, a prevalência até 13% dos casos de estenose mitral, então ainda prepondera essa etiologia reumática, uma correlação positiva com o envelhecimento, e notem como há uma associação, até 1/4 dos pacientes tem associação com outras formas de doença degenerativa, como estenose aórtica. Fatores de risco clássico, envelhecimento, então a semelhança da estenose aórtica, a estenose mitral degenerativa também guarda relação estreita com o envelhecimento com senescência. Doença renal crônica, radioterapia e também situações onde há elevação de enchimento ventricular. Então, estenose aórtica, cardiopatia hipertrófica obstrutiva e hipertensão promovem cisalhamentos na altura do anel mitral e isso leva, assim, à degeneração e calcificação. O achado fisiopatológico central é a calcificação anular mitral, chamada de MEC, e que é mais frequente em mulheres caucasianas, né? Aqui um trabalho muito interessante, comparando o perfil dos pacientes com estenose mitral reumática e degenerativa. Notem que os pacientes com estenose mitral degenerativa, eles são e reumático tem o mesmo perfil, geralmente ele predomina no sexo feminino, mas a degenerativa são pacientes mais velhos, que apresentam fatores de risco para doença aterosclerótica, né? Então hipertensão, diabetes mellitus, doença renal crônica, enfim. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse gráfico, veja só, ele faz uma correlação entre o gradiente médio, aqui nas abscissas, e a área valvar, nas ordenadas, mostrando que na estenose mitral degenerativa, o mesmo gradiente pode ter uma área valvar maior. Então, isso é um fenômeno muito curioso, né? A estenose mitral degenerativa ela parece gerar mesmo a repercussão hemodinâmica, mas com áreas maiores. Isso tem a ver com o padrão de distribuição da doença, né? A gente sabe que a estenose mitral degenerativa ela começa com a calcificação anular. Isso faz com que o perfil de calcificação mais excêntrico preserve um pouco o aspecto central do folheto. Mostrando aqui que, de fato, na estenose mitral degenerativa, um gradiente médio de 7,6 com uma área valvar maior do que a reumática, 1,2 em média, né? Então, qual é o cerne fisiopatológico da doença? É o MEC, a Mitral Annular Calcification, né? Então, esse é o principal achado. Vocês observem aqui as figuras da tomografia, mostrando como uma calcificação extensa do anel mitral. Calcificação essa que muitas vezes invade a base do folheto e compromete a sua abertura. A prevalência do MEC na população geral não é desprezível, 10%, e também guarda uma estreita correlação com o envelhecimento. Então, até 40% dos pacientes acima de 76 anos vão ter algum nível de calcificação anular mitral. As duas consequências funcionais. Você pode ter insuficiência mitral. O anel mitral ele tem uma anatomia muito complexa, mas ele também tem um movimento de esfíncter. E esse movimento esfinctérico assegura que você tenha uma melhor captação dos folhetos valvares. Quando você calcifica o anel, você perde um pouco essa captação, isso pode gerar níveis variados de insuficiência mitral. E a estenose mitral, por enrijecimento da base do folheto, que acontece de 6 a 8% dos casos. Aqui mostrando para vocês, esse é possivelmente o paciente mais velho com documentação de estenose mitral calcífica. Vocês observam a imagem tomográfica desse paciente, como a calcificação anular mitral é importante, né? Então, quase uma ferradura, né? Esse paciente, se vivo fosse, hoje deve estar com mais ou menos 3.000 anos de idade, tá? Então, na verdade, foi uma múmia egípcia que foi tomografada. Os egípcios, na mumificação, eles preservavam o coração, porque eles achavam que era o centro da alma, né? Estava no coração. E um estudo
publicado em 2011, né, submeteu ao estudo Horus esses pacientes a tomografias e viu-se que eles tinham, sim, doença aterosclerótica avançada, tá? Apesar de um perfil demográfico muito diferente do nosso, né? Bom, o MEC, como é que ele interfere, como é que ele gera a estenose mitral? Basicamente, você tem um deslocamento do ponto de articulação do folheto. Então, vejam, a calcificação mitral, ela começa a invadir a base do folheto e esse hinge point, ou ponto de articulação do folheto, reduz. Então, isso compromete a abertura da área valvar. E também, se você tem níveis variados de calcificação penetrante na base do ventrículo esquerdo. Isso também compromete esse mecanismo de dobradiça do folheto valvar. A fisiopatologia, basicamente, ela compartilha aspectos da aterosclerose vascular e da estenose aórtica, então disfunção endotelial, uma diferenciação miofibroblástica em perfil de osteoblasto com calcificação e as consequências hemodinâmicas resultantes disso, aumento das pressões de enchimento no átrio esquerdo, congestão venocapilar pulmonar. A história natural, doença de rápida progressão, os desfechos são muito negativos, então mortalidade em 5 anos até 50%, e vejam só, sobrevida livre de eventos em 3 anos, apenas 1/3 dos pacientes vão ter sobrevida livre de eventos. Então é uma doença bem importante e com uma história natural dramática, né? As complicações são multifacetadas, então você pode ter invasão extravalvar de calcificação com bloqueios atrioventriculares, insuficiência mitral e muitas vezes embolização sistêmica, sobretudo naqueles casos de calcificação mais importante. O diagnóstico, eu acho que a palavra-chave é uma entidade que exige uma abordagem por multimodalidade, é uma doença multi-imagem, tem que ser avaliada pelo eco e pela tomo. A ecocardiografia preferencialmente transesofágica e a tomografia computadorizada com multidetectores para a obtenção da anatomia. Então, passando brevemente para a nossa diretriz, o que ela pauta a abordagem dos pacientes através de passos. O primeiro passo é você se assegurar da gravidade anatômica. E para isso, veja só, nós acabamos extrapolando parâmetros da estenose mitral reumática. Então, a área valvar menor do que 1,5, gradiente médio acima de 10, ou uma pressão pulmonar acima de 50, como diagnóstico e também indicação de intervenção. A mesma coisa no guideline da American Heart, veja que ele trabalha com a área. Mas será que esse é o mesmo ponto? Será que reumático e degenerativo, eu posso usar os mesmos cutoffs? Então, vejam que interessante. Esses pacientes, eles têm, de fato, áreas valvares maiores. Esse foi um estudo publicado agora em 2020, com um N bastante razoável, 200 pacientes. Então, de fato, eles têm áreas valvares maiores e têm um gradiente médio de 8, certo? Então, eles fazem repercussão hemodinâmica com áreas maiores. Muito interessante, veja só, aqui um gráfico de Kaplan-Meier, mostrando que os pacientes aqui nessa última curva, que apresentam a área valvar menor do que 1,5, eles têm uma pior performance de sobrevida, mas também aqueles pacientes que têm a área valvar entre 1,5 e 4, aqui representado em vermelho, também apresentam redução de sobrevida. Então, esse cutoff de 1,5 não está muito claro, né? Quanto aos preditores de mortalidade, na análise multivariada, o que eles encontraram? Vejam que interessante, gradiente médio acima de 8 e uma pressão de artéria pulmonar acima de 50 predizem sim mortalidade. Então, talvez níveis de gradiente médio menores, tenham correlação com desfecho e a gente tem que rever isso nos futuros guidelines. Avaliação ecocardiográfica, obtenção de gradiente médio, o pressure half time na aquisição da área valvar pode ser não confiável, pelo aumento das pressões de enchimento ventriculares, disfunção diastólica, e mesmo a aquisição da área valvar por planimetria, tanto pelo método 2D ou 3D, pode apresentar dificuldade pela geração de sombra acústica relacionada aos depósitos de cálcio. A tomografia permite a visualização da calcificação, um delineamento anatômico e acaba sendo um método complementar muito interessante. Aqui existem várias formas de você quantificar a estenose mitral através da tomografia. Então, através da extensão da calcificação pelo anel mitral, se ela comete menos de 180 graus, mais 270 graus do anel, ou se há invasão do folheto. E, mais recentemente, Guerreiro propôs um score tomográfico para MEC, mostrando que esse score consegue predizer níveis de embolização quando eu opto por tratar esse paciente por via transcatéter. Então, analisando o nível de espessamento de cálcio no anel, a distribuição do cálcio, né, se ele pega M em circunferência ou mais de 270 graus, o envolvimento do trígono mitral e a invasão de folheto, ele consegue dividir esses pacientes em MEC leve, quando o MEC score menor do que 3, moderado, MEC score entre 4 a 6 e grave acima de 7. Notem que quando há pouca calcificação, refletida por um MEC score menor do que 6, existe uma maior
possibilidade de embolização da prótese quando eu trato esse paciente por via transcatéter. Então, o MAC-Score também prediz complicação nessa modalidade de tratamento. Como intervir? Eu vou inverter um pouquinho. Então, quais são os métodos para intervenção? Então, manejo clínico, otimizar volume, frequência cardíaca, tratamento de fatores de risco, anticoagulação, quando bem indicada. E as principais estratégias: cirúrgica, transcatéter e procedimentos híbridos. Então, vejam a complexidade anatômica da situação mitral. Então, aqui posterior seio coronariano, artéria circunflexa, aorta do lado. Então, você imagina isso aqui com invasão de cálcio, né? O risco de complicação. De fato, esse foi o primeiro registro de intervenção cirúrgica. Em 1977, Roberts publicou 2 casos de tratamento cirúrgico da estenose mitral calcífica. Os 2 pacientes foram para óbito. Tá? Durante o processo de debridamento desse cálcio do anel mitral, houve ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo e um evento catastrófico. Então, a cirurgia não parece... ela não é isenta de risco nesses casos. A troca mitral basicamente se baseia em 2 princípios. Você resseca o anel mitral calcificado, então você faz uma descalcificação completa e reconstrói, ou preserva seu anel mitral calcificado. Tá? Vejam esse outro trabalho, 54 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico. A plástica desses pacientes foi execuível em apenas 1/5 deles, então taxa de preservação muito baixa e mortalidade operatória de 9%, não é desprezível. Passamos para o tratamento transcatéter, aí a gente entra com as possibilidades de tratamento, tendo em vista essa alta morbimortalidade do tratamento por cirurgia, o Valvin-Mac, né, que consiste no tratamento transcatéter dos pacientes com estenose mitral. Então veja só, esse foi o primeiro estudo, publicado em 2018, né, pela Mayra Guerreiro, um N interessante, 116 pacientes. O tratamento transcatéter é adaptado à estenose aórtica. Então você utiliza uma prótese aórtica expansível por balão e coloca na topografia da válvula mitral. Então todos os pacientes eram pacientes de alto risco, não elegíveis para tratamento habitual cirúrgico. E vejam só, mortalidade em 30 dias, 25%, altíssima, né? Sobretudo por uma complicação muito temida, que é a obstrução da via de saída, 11% dos casos. Tá? Então, essa obstrução acontece na via de saída quando você trata por via percutânea, porque o folheto anterior da válvula mitral é deslocado em direção ao septo, muitas vezes hipertrófico, e isso gera obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Né? Mostrando aqui um exemplo prático de uma discussão do heart team do INCOR. Então, vejam a complexidade da doença, né? Como é importante você ter um heart team, né? Você ter cirurgião, hemodinamicista, o clínico, um radiologista. Né? Então, a primeira coisa é a definição do score MAC, né? Publicado pela Guerreiro. Nesse caso aqui foi um score bem importante, 10 pontos. Observem como o cálcio é espesso, envolve toda a hemicircunferência, envolve o trígono, envolve também a base do folheto. O cálculo agora em sístole do ângulo mitral-aórtico, então um ângulo inferior a 110 graus, ele aumenta o risco de obstrução, também a distância mitral ao septo. Veja só, o septo basal, quando muito hipertrófico, também corrobora para a obstrução de via de saída, então o septo acima de 14 é um fator de risco, e um folheto anterior da válvula mitral acima de 30 milímetros, um folheto longo também aumenta o risco. Né? O cálculo do anel, da área valvar, para que saibamos qual será a prótese, e o cálculo, isso é muito importante, da anel via de saída. Então, colocada uma prótese, nós fazemos uma projeção da área valvar da anel via de saída. Quando essa área é inferior a 175, isso aumenta o risco de obstrução da via de saída. Então, o mesmo grupo revisitou esses pacientes, né, e dessa vez eles tiveram cuidado de excluir pacientes com alto risco de obstrução da via de saída. E fizeram uma localização septal preventiva em casos selecionados. Com isso, vejam que interessante, né? A abordagem transeptal, nós tivemos uma redução de 25% para 6,7% de mortalidade, com esse cuidado em se observar o padrão da via de saída do ventrículo esquerdo. E a taxa de obstrução foi apenas em 3 pacientes, com 9% de obstrução. Então, é importante a atenção quanto ao risco de obstrução da via de saída. Atualmente nós temos o Mitral 2, né? Então veja, esses estudos eles foram mais para validar, tentar melhorar um pouco a performance do procedimento e a sua segurança. E agora tem o Mitral 2, que deve ser publicado até o final desse ano, onde a gente vai comparar pacientes em tratamento clínico com a intervenção transcatéter. Então ele é promissor. Mas observem que a intervenção transcatéter não está para estenose mitral degenerativa como está para estenose aórtica. Elas não são equiparáveis do ponto de vista de impacto, né? E agora também uma outra possibilidade é o tratamento híbrido. Então aqui o paciente que foi submetido à cirurgia cardíaca, foi canulado, entrou em SEC e foi submetido à colocação de implante
via transcatéter, uma prótese expansível para o balão. Essa abordagem permite a ressecção do folheto anterior da válvula mitral. Quando intervir, veja que há uma lacuna nas diretrizes, né, atuais, elas serão atualizadas. A única que faz alguma menção é a diretriz brasileira, então ela resguarda o tratamento cirúrgico como opção ao paciente com estenose mitral degenerativa refratário ao tratamento clínico ou paciente com refratário ao tratamento clínico com contraindicação alto risco cirúrgico para um implante via transcatéter. Aqui mostrando um consenso mais atualizado, foi publicado no final do ano passado, onde ele tenta agrupar um pouco essas coisas que eu disse. Então, assim, a primeira abordagem, avaliação do risco cirúrgico. Se o risco for baixo e não houver alterações técnicas importantes, esse paciente é um candidato mais à intervenção cirúrgica. Para os pacientes de alto risco, avaliar o Max Score. Max Score, pouca calcificação, menor do que 6, paciente candidato à intervenção transcatéter. Max Score desfavorável, observar, sobretudo, o risco de obstrução da via de saída. E recorrer a procedimentos como alcoolização septal, técnica de Lampum, que consiste em você fazer uma laceração do folheto anterior da mitral via transcatéter para evitar que haja obstrução da via de saída. Resumindo, as minhas considerações são o seguinte: a estenose mitral tem uma prevalência crescente degenerativa, a avaliação deve ser feita por multiimagem, há uma necessidade de incorporação de parâmetros hemodinâmicos mais específicos para o diagnóstico, então vejam como há peculiaridades de gradiente médio e área valvar. Para escolher a melhor intervenção é necessário sim um heart team, vejam a complexidade da avaliação da doença. A intervenção ainda associa-se a alta morbimortalidade, tanto cirúrgica quanto transcatéter, e nós assistiremos nos próximos anos a um aprimoramento crescente das técnicas transcatéter. Muito obrigado.